Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Neemias, no capítulo 1. A gente vai ver aqui um pouco sobre essa estratégia, a estratégia que Deus dá a Neemias para reconstruir o templo do Senhor. Porque esse princípio que Deus usa também é o princípio para a sua vida. Neemias capítulo 1, versículo 4. Espero que você aplique essa verdade no seu coração e na sua vida, em nome de Jesus. O verso 4 então de Neemias 1 diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vocês sabem, nós estudamos isso a semana passada, que Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E ele, sendo copeiro do rei, ele trabalhava até então numa cidadela de Suzã, onde até então era uma cidadela, a cidadela de Suzã, que era uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade de descanso, né? Uma cidade onde o rei ia descansar, e lá ele tinha o seu castelo. Era ali que Neemias trabalhava, nesse lugar onde o rei ia para descansar. Então a gente deduz que se era um local para o rei descansar, Neemias tinha mais contato ali com o rei. O rei estava desestressando-se, então, né, aquele clima, sem aquela correria de ter que lançar decreto aqui, decreto ali, ele estava apenas passando o seu tempo. Deve ser um local agradável, porque o rei não iria ficar num ambiente desagradável para passar suas férias, né, de estresse. Deveria ser um local calmo, tranquilo. Então a cidadela de Suzã, nós deduzimos que era um ambiente tranquilo, um local calmo, e era onde o rei ia descansar até então. Artaxerxes tirava suas férias ali. Neemias era copeiro do rei, e ele ia ali servir o rei, né, com a alimentação. Agora, a gente sabe também que ele servia ali naquele palácio, e eu queria falar um pouco sobre esse copeiro que servia o rei no seu descanso. A gente vê nesse versículo 4 que Neemias recebe uma notícia ruim da devastação de Israel, de Jerusalém. Estava tudo arruinado, o templo destruído, e aí ele vai se assentar e chorar. E ele lamenta por alguns dias, e a primeira coisa que ele vai fazer então é orar e jejuar. E ele começa a clamar ao Senhor. Irmãos, o que nós aprendemos com essa situação de Neemias? Assim como Neemias estava em um ambiente tranquilo, imaginamos que seja um local sem estresse, um local que ele trabalhava ali para servir o rei, no descanso do rei. Neemias estava tranquilo. Ele era um escravo, mas era um escravo que, diferente dos outros, porque ele estava trabalhando diretamente para o rei. Ele estava dentro do palácio, comendo as comidas do reino. Ele tinha onde descansar, tinha barriguinha cheia, estava tudo tranquilo com ele. De repente ele recebe uma notícia ruim, de que o seu povo, de que Jerusalém, a terra da sua adoração, estava devastada. Aquilo caiu como uma bomba no coração de Neemias. Por isso ele vai orar e jejuar, e ele vai ficar alguns dias clamando ao Deus dos céus. O que eu quero dizer para você nessa noite, é que todos nós também passamos por momentos difíceis. Também passamos por situações difíceis. Situação difícil não é um privilégio de Neemias. A primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite é que nós temos o nosso momento de notícia ruim. Nós temos também momentos de opressão, momentos de luta, momentos de angústia. Todos passamos por momentos difíceis.
Alguém aqui nunca passou por um momento difícil? Só você, né, João Marcos? Com exceção dele, graças a Deus, o resto já passou, né? Passamos por momentos difíceis. Todos nós tivemos e temos os nossos... Talvez, nessa noite, você esteja passando pelo seu momento difícil. Uma situação difícil na sua casa, uma situação difícil no seu emprego, uma situação difícil na sua vida pessoal. Um momento em que parece que tudo está desmoronando, caindo, arruinando-se. Você não tem o privilégio de passar esse momento sozinho. Todos nós passamos. Neemias também passou. Mas tem um segredo aqui. E é esse segredo que eu quero compartilhar com você. Então, lá em João, no capítulo 16, o versículo 33, diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha o que Cristo fala: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bem, o próprio Cristo já estava aqui dizendo que a gente também ia passar situações difíceis, e era por isso que ele estava escrevendo aquilo, porque ele está falando: gente, momento difícil todo mundo vai ter, mas eu quero que vocês saibam, eu sou a fonte da paz, eu vou deixar a vocês a minha paz vos dou, eu não vou dá-la como o mundo a dá, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É a paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede todo conhecimento. E Jesus estava dizendo que nós passaríamos por momentos difíceis, sim. Jesus estava anunciando que os momentos difíceis iriam acontecer, sim. Mas tem uma outra notícia que eu quero dar a você. Bem, a primeira coisa que nós estamos aqui refletindo juntos é que todos passamos por momentos difíceis. A segunda coisa é que sempre há alguém em uma situação pior do que eu. Né? Diga comigo isso, diga: sempre há alguém passando um momento pior do que o meu. Sempre há. Quando você pensa, querido, que está passando um momento difícil, saiba de uma coisa: há alguém pior do que você. E a Bíblia sempre vai mostrar isso. Neemias era um escravo, mas os judeus em Jerusalém estavam passando uma situação pior. Neemias não tinha liberdade. Ele de repente podia estar ali comendo das iguarias do rei, ele podia estar descansando nas melhores camas do palácio, mas ele olhava para ele e falava assim: quem sou eu? Não passo de um escravo, eu não tenho liberdade, estou cativo, estou nas minhas limitações, eu não posso sair do palácio. Eu sou um escravo, eu não recebo um salário digno, eu não tenho salário, eu não tenho honra, eu não posso sair por aí de cabeça erguida, sou um escravo. Minha situação não está bonita, não. Só que Jerusalém estava pior ainda, porque haviam judeus que estavam perdendo sua família, estavam perdendo a sua casa, estavam perdendo tudo, além de serem escravos. Então há pessoas que elas acham que os seus problemas são os maiores do mundo. Não é? Quando a gente passa ali aquela situação, tem gente que pensa assim: ah não, o que eu estou passando aqui ninguém sabe a dor que eu estou sofrendo, ninguém sabe a angústia que eu estou passando, ninguém sabe o que eu sofro, porque o meu problema é o pior problema do mundo, é o maior do mundo, é a maior dor. E a tendência dessa pessoa é se isolar, é fugir, porque ela acha que o mundo inteiro tem que parar para ela. Eu estava domingo passado no hospital, por isso não estive à igreja, aqui na igreja com os irmãos. Estava no hospital com a minha esposa, a gente foi lá, eu estava meio mal, e todo mundo doente, né? Ninguém vai para o hospital fazer outra coisa, né? Verdade? Todo mundo doente lá, e eu sentado olhando as pessoas, eu falei: meu Deus, quanta gente doente aqui. E tinha senhores doentes, eu olhando assim, e quando eu comecei a ver o tanto de gente mal que tinha, eu falei: gente, o que eu estou fazendo aqui? Que eu estou bem. Eu estava com a dor nas costas, eu já estava assim, né? Porque de manhã eu amanheci já desanimadíssimo, a garganta muito inflamada,
e dor nas costas. Vim à igreja, ensinei a lição, e aí o pastor Vlassa falou assim para mim: Valdemir, você prega à noite? Eu falei: prego, pastor, não tem problema não. Ele: você está bem? Eu falei: pastor, eu tô desanimado, mas eu vou dar uma dormidinha, dar uma descansada e devo melhorar. Quando eu acordei umas 5h30, aí minhas glândulas aqui estavam inchadas, estava parecendo até que eu era gordo, né? Uma papadona aqui. Aí eu falei: gente, o que é isso aqui? Aí eu falei: Cláudia, como é que tá esse negócio aqui? Aí a gente: não, vamos no hospital, porque realmente, e a dor nas costas aumentando. Eu falei: bem, quarta-feira eu estava sentindo dor no peito. Eu falei: deve ser infarto, né? Não foi porque eu não morri. Aí foi para as costas. Eu falei: gente, que dor é essa que está andando, né? Foi para trás. Eu falei: deve ser pneumonia. Eu falei: deve ter estágio avançado, deve ter pego os 2 pulmões já. Eu já estou aqui mal. E eu fui para o hospital nessa mente, né? Com as glândulas aqui inchadas, me sentindo já nos últimos momentos da minha vida, sem conseguir respirar. Cheguei lá no hospital assim, aí eu sentei, aí comecei a ver o pessoal doente. E sentou uma mulher do nosso lado e começou a chorar alto. E eu falei: e eu pensando, essa mulher está chorando porque ela não está no meu lado, na minha situação. Ela não sabe o que eu estou passando. E aí a mulher começou a falar que estava com fibromialgia. E começou a compartilhar com a Cláudia lá, conversar com a Cláudia. E a Cláudia, ela não gosta muito de conversar, e começaram a falar as duas, né? E ela falando das dores dela, e minhas dores, e não sei o quê. E a Cláudia: menina, o que é isso? E tal, e foi embora. E eu lá: gente, esse povo não para de conversar, e eu sentindo dor nas costas, e agora, tal. E o médico chamou a mulher lá, e a mulher estava muita dor. Ela, na noite anterior, ela tinha tomado 53 injeções de morfina, não foi? Para parar a dor dela. A situação dela estava crítica mesmo. E aí eu comecei a ver, falei: tem gente pior do que eu aqui. Cheguei lá no médico, aí eu já fui atender, falei: médico, eu já estava dando o diagnóstico, né? Doutor, é o seguinte, estou com pneumonia nos 2 pulmões. Eu acho que a situação é irreversível, porque o senhor vê que está aqui, inclusive as glândulas aqui. Ele: deixa eu avaliar. Foi, avaliou, mandou tirar o raio-x do pulmão. Aí eu olhei o pulmão, aqueles negócios que a gente nunca entende nada, né? Fala: gente, está preto, esse negócio está preto. Aí, Cláudia: está preto, eu vou morrer, né? O médico olhou, falou: olha, você não tem nada, está tudo bem. Aí você começa a sentir a cura imediata. É mesmo, não tenho nada. Aí ele me passou um antibiótico e falou: o que você tem é uma infecção na garganta, e ela tá. Agora essas dores nas costas aí deve ter sido que você dormiu de mau jeito. Então tá bom. Graças a Deus fui curado, saí do consultório curado, né? Então, é assim, gastei um dinheiro à toa. Falei: puxa vida, mas tudo bem. Tem pessoas que passam situações piores do que a gente. Estava lá no hospital e vi quanta gente estava sofrendo mais do que eu, né? E em casa, eu sentia que estava nos meus últimos momentos de vida. Às vezes, queridos, nós temos a tendência de maximizar o nosso problema, de achar que o que nós estamos passando é a pior coisa do mundo. Nós temos a tendência de chamar a atenção do mundo para a gente, dizer: vocês não têm pena de mim? Vocês não têm compaixão de mim? Olha o que eu estou passando. Olha como eu estou sofrendo injustamente essa situação. Porque a gente sempre quer ser vítima da situação. Um exemplo: trânsito. Você vai ver uma colisão de trânsito. Nós nunca estamos errados. É incrível. É sempre o outro, né? Você vê qualquer acidente de trânsito, você vai conversar com a pessoa: o que aconteceu? O rapaz ali, ó, ele veio atravessando, correndo ali na faixa de pedestre, eu nem vi. Atropelei ele veio correndo. Aí vai falar com o cara: não, eu estava passando na faixa de pedestre, o cara veio desesperado, atropelou, me bateu. Não tem dono, não tem verdade, porque todo mundo está sempre olhando para si. Todo mundo está sempre se achando o justo. Todo mundo se acha de fato verdadeiro. Olha, eu estou sendo vítima da situação. Eu que estou sofrendo com a situação. Eu é que estou sendo injustiçado. Injustiçado no conflito familiar, injustiçado no trabalho, injustiçado de repente na igreja, injustiçado em qualquer lugar. Eu sou um injustiçado. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: tem gente pior do que você. O grande problema é que nós não olhamos para o outro, olhamos para nós mesmos.
Estamos focados nas nossas verdades e em nós mesmos. Neemias estava numa situação difícil porque ele estava preso, mas ele era copeiro do rei, ele se alimentava bem. Bem, e há uma outra verdade que a gente precisa entender aqui. Que mesmo passando por situação difícil, Deus quer que nós ajudemos o nosso próximo. A gente costuma falar aqui na igreja que Deus nos dá o dinheiro, Deus nos dá o poder financeiro para abençoar o outro. E quanto mais a gente tem, mais a gente tem que ajudar. Mas isso não exime a pessoa que não tem de ajudar. Entende? Todos nós temos uma responsabilidade no reino. Eu estava falando com alguém, compartilhando o evangelho com uma pessoa, aí eu conversando com ela, eu falei assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Porque ele falou assim, não, eu creio em Deus, mas eu não gosto muito de compromisso com igreja, não gosto muito de compromisso com essas instituições religiosas. Aí eu falei para ele assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Se você quer mesmo viver o evangelho não tem nada para te oferecer. Você não tem nada a ganhar, só a perder. Primeiro, você vai perder a sua vida. É o que Jesus fala. Você não vai ganhar nada. Você não tem nada para ganhar. A única coisa que você pode ganhar, que você vai ganhar, é a esperança da vida eterna. Só. Né? A certeza da vida eterna. Você vai ter essa convicção no seu coração. Mas você não vai ter mais nada concreto para hoje. Você não vai ganhar nada, você vai ter que dar a sua vida, você vai ter que dar o seu amor, você vai ter que dar seu dinheiro, você vai ter que ajudar o outro, você vai ter que dar seu tempo, talento, dinheiro, bens, amor, dedicação. É doação, porque evangelho é doação. Deus não deu a sua vida para nós, Ele nos deu o seu Espírito. A Bíblia nos diz que Ele nos deu também o seu único Filho. Olha só, Deus está o tempo inteiro doando. Ele está sempre dando a nós, homens, que não somos dignos de receber, das suas bênçãos, da sua vida. Aliás, Ele dá de tudo, do bom e do melhor, em favor do homem. É porque Deus é doador. Por que Ele é doador? Porque Ele ama. Porque na Bíblia eu aprendo que amar é doar. Amar é entregar. Agora o Evangelho, para eu que sou discípulo de Jesus, é isso, é doação. Então eu tenho a responsabilidade de ajudar o outro. Ah, mas pastor, é porque está tão difícil para mim. É porque você não entendeu o Evangelho. Fomos chamados para sermos doadores da nossa vida. Todos nós fomos chamados para doar. Não há ninguém aqui pobre demais que não possa dar. E nem rico demais que não possa receber. Todos podemos dar. Todos podemos dar um pouco do nosso amor, do nosso bem, do nosso tempo. E é assim que o Evangelho é anunciado. Nós vamos aprendendo isso nos princípios que são aplicados na vida do próprio Neemias. Porque Neemias, ele podia estar falando, gente, eu estou tão atarefado com as coisas do reino, que eu vou ficar preso aqui, vou viver aqui mesmo e pronto, e acabou, eu vou ficar aqui. Mas ele decide fazer alguma coisa para abençoar, mesmo sendo escravo. Ele decide tomar uma atitude para abençoar um povo, mesmo sendo escravo. Mesmo estando ali na cidadela de Suzã, longe de Jerusalém. Porque lá na cidadela de Suzã é a região do Iraque. E ele estava lá, na região do Iraque. Mas ele decide abençoar Israel. Ele decide abençoar Jerusalém. Então, queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. No capítulo 8. No versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Ah, peraí, esse texto está dizendo
dos macedônios, porque ele está dizendo que no meio de muitas provas de tribulação, há abundância de alegria. Um povo que conhece a Deus, quando passa por momentos de luta, de tribulação, ao invés de se tornar um povo aflito, triste, amargurado, olha o que aconteceu com os macedônios: havia abundância de alegria. Irmãos, passar por momentos de tribulações é entender que o Senhor nosso Deus está trabalhando por nós, e que ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer mal algum, porque o Senhor está conosco. É essa convicção que fez com que os irmãos da Macedônia pudessem ser abundantes na alegria. E a Bíblia diz que a profunda pobreza, isso aqui é pobreza financeira mesmo, porque eles eram pobres, eles não tinham muito. A Bíblia diz que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Você sabe quem foi que ajudou a igreja de Jerusalém? Foram os pobres. Eles pegaram e investiram generosamente. Eles investiram no sustento dos irmãos que estavam necessitados em Jerusalém, e eles puderam abençoar, e o resultado, segundo o apóstolo Paulo, foi aqui grande riqueza de generosidade. Porque o evangelho é isso, é doação. E diz o versículo 3, porque eles, testemunho eu, diz o apóstolo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, até mesmo mais do que ganham, se mostram voluntários. Não é um povo preso ao dinheiro. Não é um povo que fica assim: não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso é meu, não, ninguém pega, ninguém pega. É um povo que sabe que os seus recursos vêm do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Irmão, entenda isso. Diz isso comigo, diga: olha, o que eu ganho, o que eu tenho, não vem do meu salário, não vem do meu trabalho, vem do Senhor. Você crê nisso? Vamos aplaudir o Senhor, porque é Ele quem nos sustenta. Amém. Amém. Então olha só, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Eu acho que não é esse texto não. Não, não é. Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 1:3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofredores de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus. O propósito é abençoar. Deus me ajuda para que eu possa ajudar os que precisam de mim. Essa é a ideia. Então diga comigo, diga: Deus me ajuda para que eu possa ajudar. Então esse é o princípio. Quando a gente levanta os nossos olhos para nos dispor a ajudar, a gente vai aprender o que é o princípio do Evangelho. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10. Versículo 24. Vamos ler juntos? Vamos ler na tradução que está aqui, ó. Vamos ler juntos? Ninguém busque o seu próprio proveito, antes cada um o de outrem. Olha o princípio do Evangelho. Não é buscar o meu interesse, mas o interesse do outro.
É isso que Paulo está ensinando, gente. Evangelho é agora a mudança de mente, em que o meu coração está preocupado com o outro. Eu estou voltado para o outro e não para mim. Eu me preocupo com o outro. O outro agora é o motivo das minhas orações, é o motivo do meu jejum, é o motivo do meu clamor. Há uma outra realidade. Deus resolve os meus problemas quando eu me disponho a resolver os problemas do meu próximo. Olha o que diz, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. A gente está lendo os textos bíblicos para a gente entender esses princípios, tá, queridos? Olha o que Paulo fala aqui, ó. Ora, 2 Coríntios 9. Quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que os macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados para dizer não vós quanto a mim a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não da avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ele está falando aqui da ajuda aos necessitados. E aí ele vai dizer: pode Deus fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. É Deus quem multiplica aquele que tem um coração generoso. Irmão, você quer saber? Não é juntar o dinheiro, não é trazer o dinheiro para você, não. Quem vai investir em você é Deus. Mas Deus não vai investir em você só porque você crê nele, não. Deus não vai investir em você porque você é santo, não. Deus vai investir naqueles que têm um coração generoso. É generosidade. São pessoas que estão dispostas a ajudar os necessitados. Aí a Bíblia diz que Deus, olha, a palavra do Senhor é fiel. Eu creio na palavra de Deus. E ela diz que quem ajuda, Deus vai ajudá-la. Quem ajuda, Deus vai fazer abundar, superabundar em toda boa obra. Ele vai multiplicar a vossa sementeira. Aí tem gente que lê esse texto pela metade. Aí ele fala assim: então eu vou multiplicar, Deus vai multiplicar a minha sementeira. Eu profetizo na minha vida. Essa profecia não está adiantando nada se você não for generoso. Se você não for generoso em abençoar o necessitado, ao que precisa de você. E quando Deus te trouxe para o Evangelho, te trouxe porque Ele via em você o potencial para abençoar outro. Entende isso, queridos? Nós fomos chamados por Deus para abençoar. Nós fomos chamados por Deus para doar-nos a nossa vida, o que temos e somos em favor do outro. Dá uma olhada no Salmo 112. Salmo 112.
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que aquele que é generoso, que entende o Evangelho e é doador, aquele que está disposto a doar a sua vida, os seus bens, a Bíblia diz que ele é justo, e diante das más notícias, o seu coração jamais é abalado. Vão vir mais notícias? Virão, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, aquele que é generoso, justo para com os necessitados, aquele que não está guardando para si as riquezas dessa terra que são corruptíveis, mas ele está repartindo o que tem. Sabe o que a Bíblia diz? Quando vier a tempestade, quando vier a má notícia, quando vier um momento difícil na sua vida, você jamais será abalado. E ainda diz a palavra do Senhor: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você jamais será atingido. E é assim, irmãos. Você foi chamado para estar firme na rocha. Você foi chamado para superabundar em toda boa obra. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: não nos cansemos de fazer o bem. Agora repita, diga assim: eu não me cansarei de fazer o bem. Meu irmão, se você não desistir, se você não desanimar, se você não parar, você vai colher. É certo, é certo. Mas tem uma condiçãozinha lá, no final. Se não houvermos... Quem é que está desfalecido aqui? Quem está desfalecido aqui? Não desfaleça. Em nome de Jesus, continue semeando, continue plantando. Aquele que olha para tempo não semeia, diz Eclesiastes, Salomão. Mas nós não fomos chamados para semear conforme o tempo, nós fomos chamados para semear conforme a nossa fé, e Deus é o nosso supridor, é Ele que te sustenta, é Ele que te alimenta. Então, querido, não cesse de abençoar. Não estou falando somente em dinheiro, não, eu estou falando em abençoar também com amor, com palavras, com atitudes. Quando você estiver lá no seu trabalho, tiver a oportunidade, não fica assim: eu vou... Se ele me perguntar de Jesus, eu falo. Não, se ele não te perguntar de Jesus, fale. Fale em tempo, fora de tempo, proclame que o Senhor é Deus, anuncie o seu reino, fale das suas maravilhas. Irmãos, nós temos um Deus que é tremendamente maravilhoso, que manifesta o amor, porque a Bíblia diz que Ele é amor. Ora, nós não temos do que temer, do que nos envergonhar, que venham as oposições, que venham as lutas, as adversidades do mundo. O nosso Deus é por nós, e se Deus é por você, quem será contra você? Não tenha medo dos inimigos, não tenha medo do pai de santo que trabalha lá com você, não tenha medo da mãe de santo, não tenha medo do incrédulo, não tenha medo do ateu. Maior é o Deus que está contigo, meu irmão. Pastor, mas pode ter retaliação. Que maneira é retaliação, meu irmão? Eu não conheço nenhum retaliador que vença quando nós estamos no Senhor. Davi estava lá, quietinho na dele. Vai vendo o retaliador lá, o Golias vindo para retaliar. Golias vai vir para retaliar, os filisteus. O exército de Israel, o povo de Israel fica temeroso, fica calado. Davi está olhando, não está entendendo a situação, porque ele está enxergando assim. Ele fala: peraí, a gente está em nome de Deus, eles estão vindo ali.
Mas eu não estou entendendo, por que a gente está com medo? Porque um homem de Deus, uma pessoa de Deus, ela vê assim. Davi olha e fala assim: ei, Saul, vamos fazer alguma coisa aí, porque nós estamos em nome do Senhor, nós estamos caminhando, nós estamos dando passos em nome do Senhor. Meu irmão, não é para você ficar acomodado, intimidado diante da adversidade. Pastor, mas é porque eu estou passando tanto problema, eu estou passando problema na minha família, eu estou passando problema na minha vida espiritual. Se você está com uma vida espiritual chinfrinha, caída, desanimada, em nome de Jesus, não ceda às artimanhas do inferno, meu irmão. Levante-se na força do Senhor e do seu poder. Erga-se. O passado é coisa do velho homem. Hoje tudo se faz novo. Há um novo homem sendo renovado no Espírito de Deus na sua vida. Renove-se no Senhor. Não deixe as vergonhas do passado intimidarem você. Não deixe as vergonhas do passado te prenderem. Pastor, eu pequei muito. Pecou? Muito bem. Pecar, todo mundo pecou, eu também pequei. Mas maior é aquele que te perdoa do que aquele que te acusa. E o Senhor está disposto a te perdoar, a te renovar, a te restaurar, para que você viva como esse novo homem, generosamente, amando, abençoando as pessoas. O mundo precisa disso. Se você não desfalecer, você vai colher. Isso não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Não desfaleça. Não desanime, não retroceda. Vá em frente. Para a gente concluir, esse princípio que nós vemos aqui nesses textos, nos ensina como ser cidadão do reino de Deus. E é assim que o reino de Deus vai sendo apregoado. Porque o reino de Deus não pode ser apregoado com teorias, com argumentação teórica, não. Nós fomos chamados para anunciar o reino com praticidade, porque o evangelho só funciona assim, é prática. A gente vai vendo que, por exemplo, na Bíblia, o reino vai sendo apregoado assim, na praticidade. Toda forma de egoísmo, querido, ela vai sendo destruída por Deus, porque toda forma de egoísmo é idolatria. Nós já falamos até inclusive isso com vocês em outras oportunidades. E assim o Senhor vai se levantando a nosso favor. Toda idolatria é egoísmo da nossa parte. Então Golias, por exemplo, ele não era um problema de Davi. Ele era problema de Saul. Mas Davi resolveu ajudar o seu rei. E em serviço ao seu próximo, ao seu rei, ele se levanta e Deus mesmo vai cuidar de Davi e dos seus problemas. Davi olha, vê que Saul está intimidado pelo Golias. Saul era o rei de Israel. Davi estava na dele, caladinho, tranquilo. Ele vê que o rei está com um problemão na mão. Davi se levanta para ajudar o seu próximo. E quando Davi se levanta para ajudar o seu próximo, Deus se levanta para ajudar Davi. E Golias morre. Não por mãos de Davi, mas pelas mãos do Senhor. O Senhor guiou Davi. Se você se dispuser, o Senhor será contigo. Está vendo como é que funciona? Isso é o evangelho. Abriu a boca, Deus é contigo. Neemias, então, a gente viu isso, que Neemias estava com essa situação, recebe a má notícia. A Bíblia diz que ele chora, se lamenta, jejua e ora perante o Deus do céu. Neemias, ele não tinha uma solução imediata para essa adversidade. E isso é interessante, porque tem muita gente que pensa que ter fé é ter uma solução imediata em qualquer situação. Tem gente que acha que a fé é isso. Chegou uma má notícia e aí ele fala, não, eu tenho uma solução de Deus aqui, uma resposta. Não, Neemias vai orar, ele vai jejuar, ele vai chorar. E é normal fazer isso, porque ser cidadão do reino de Deus não significa que fomos desumanizados. Não é nos tornar super-humanos. Pelo contrário, é acentuar a nossa humanidade. Ser um cidadão do reino de Deus é chorar quando precisa chorar. É chegar diante da adversidade, olhar para ela e falar, epa, e agora? De onde virá o meu socorro?
chorar, lamentar e buscar de Deus: Senhor, onde que vem o meu socorro? Até que venha a resposta e você possa dizer: o meu socorro vem do Senhor. Entende, meu irmão? Não precisa ser o super-humano, não. Deus não te chamou para ser super-homem, Ele te chamou para ser humano. Então, Neemias, ele não tinha essa solução imediata diante da adversidade. Tem gente que pensa que tem que ter. Tem gente que não quer enfrentar as suas dores e adversidades e foge. Fica na fuga. Enfrente os seus medos, enfrente as suas dores. A fuga, irmão, vai tornar você uma pessoa infantil para o resto da sua vida. Se você fugir das suas dores, você vai se tornar infantil. Além de nunca você cicatrizar as suas feridas. O que faz que todas as vezes em que você vivenciar uma situação parecida, ou até mesmo que você lembre, traga à sua memória dor e sofrimento, gerando uma reação almática. Todas as vezes que você vivenciar uma situação semelhante, você vai achar que a casa caiu. Estava conversando, aconselhando algumas pessoas esses dias, estava falando justamente isso. Falando: olha, gente, tem gente que passa por situação traumática com os pais, por exemplo, né, história, contexto de briga familiar, e aí fala assim: olha, eu nunca quero ter uma família como essa. Não quero viver um contexto familiar como eu vivi. Os meus pais brigando, meu pai batendo na minha mãe, meu pai bebendo. Eu não quero passar uma situação como essa. E se casa. Na primeira discussão que tem, o que a pessoa já associa? Porque ela não resolveu o problema da sua alma. Ela fala: opa, minha história está se repetindo. A história da minha família está se repetindo. Porque houve uma discussão. E aí o que acontece? Joga-se tudo aquilo do passado na vida presente, na vida da sua família. E ela começa a acreditar que realmente está vivendo o seu contexto familiar passado. Porque ela não resolveu o problema do seu coração. Ela não resolveu as mazelas da sua vida. Ela não chorou quando teve que chorar. Ela não enfrentou as dores que teve que enfrentar. Ela não resolveu o que tinha que resolver. E aconselhando esse pessoal, eu falei: olha, parem, resolva as coisas que tem que se resolver e vamos em frente. É situação nova. E deixar Deus entrar, querido, na situação nova. Tem muito casamento aí, irmãos, que está em crise porque as pessoas ficam jogando o passado da sua vida, da sua história no presente. E acham que está, tudo de novo, é tudo igual, né? Por isso que você ouve muito essa história falando: homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Por quê? Porque fica jogando o passado sempre para o presente. Para com isso. Não é porque o seu pai foi um galanteador, né? Foi um namorador fora do casamento, não foi porque sua mãe foi de repente dura, que a sua história tem que se repetir, não, meu irmão. Em Cristo Jesus, tudo se faz novo. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que Deus nos chamou para a novidade de vida. Ah, pastor, mas o meu casamento, olha, hoje não está bom. Não está bom hoje, mas Deus chamou para novidade de vida. Deus quer quebrar esse negócio, Ele tem poder para isso. Deus quer restaurar você, Ele tem poder para isso. Ah, pastor, eu ando tão desanimado, eu estou exaurido. Irmão, isso é você hoje, mas Deus pode mudar isso, porque Ele nos dá novidade de vida. Ele te chamou para ter novidade de vida. Você pode sair daqui nessa noite em novidade de vida. Você pode abrir os seus olhos para enxergar amanhã com uma novidade de vida. Enxergue o que Deus tem para você, meu irmão. Enxergue a vida, enxergue o poder de Deus, enxergue o reino de Deus. Ande no poder do Senhor. Se você andar no Espírito, você vai viver em novidade de vida. E é assim que Neemias vai restaurar um povo. Porque o que eu aprendo com Neemias, para não me demorar mais, é que Neemias acreditava em Deus.
Mesmo sendo escravo, quando ele está ali preso diante dos seus probleminhas e tudo, mas ele vê a situação de Israel, ele esquece que ele é escravo, ele esquece de tudo, ele esquece que ele é copeiro do rei. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai diante do rei. E ele vai pedir ao rei ajuda. Mas ele não vai chegar diante do rei e falar assim: rei, eu estou aqui em nome do Senhor, e eu quero te falar uma coisa, você vai ter que deixar eu ir, porque é uma promessa de Deus, e eu tenho que ir para ajudar, porque o meu povo é o povo de Deus, e você vai ter que se render ao meu Deus. Não, ele não vai assim ao rei. Ele chega ao rei Artaxerxes, vai com toda a humildade do mundo, vai com o coração quebrantado, e vai dizer assim, primeira coisa que ele vai dizer: viva o rei para sempre. Ele está dizendo: ó rei, eu não estou aqui para tomar teu lugar, eu não estou aqui para disputar contra o Senhor, contra o seu reino, eu não quero me opor ao seu reino, eu só quero dizer uma coisa: que o Senhor viva para sempre, que haja vida ao rei. Como diz a Amanda, né? Vida longa ao rei, né? Que haja vida longa ao rei. Mas eu quero pedir uma coisa, se for do seu agrado, rei. Rei, me permita ir ajudar o meu povo. Sabe o que eu vejo? É que o Neemias era uma pessoa que, embora escrava, a Bíblia diz que ele chama a atenção do rei pela sua tristeza. Porque não era comum ele ficar triste. O rei olha e fala assim: Neemias, eu estou vendo você triste, o que está acontecendo? Você está triste? O que nos dá a entender que Neemias trabalhava com alegria, mesmo sendo escravo. Irmão, tem gente que vai trabalhar na segunda-feira se arrastando o pé, e ainda recebe salário. Entende? Ah, mas é porque essa vida entediante, ó céus, ó terra, que inferno essa minha vida, que droga de vida. Ai, eu não aguento mais, eu estou para explodir. Agora inventaram esse negócio de estressado, e eu não conheço ninguém agora que não é estressado, porque agora todo mundo é estressado. Antigamente não tinha isso, era coisa de rico, né? Agora não, todo mundo é estressado, popularizou, não é? É que nem, agora é pai estressado, filho hiperativo, todo filho é hiperativo agora, né? Não tem mais esse negócio de mal educado. Mudou, as coisas estão evoluindo. Não existe mais filho mal educado, existe filho hiperativo, né? Então, assim, muda o vocabulário, né? Não, o seu filho não é mal educado, não, ele é hiperativo. O menino hiperativo, né? E assim vai indo. Estresse, e aí aquela coisa toda, porque não tem perspectiva de vida. Neemias, mesmo escravo, ele trabalhava com alegria. Irmão, aprenda a ter coração grato. Tem gente que não é grato pela família que tem. Tem gente que não é grato pela esposa que tem, pelo marido que tem, pelos filhos que tem. Fica lamuriando. Ai, mas é casa. Ai, mas não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, você tem casa. Deus está te dando vida. Deus está te dando família, Deus está te dando emprego, Deus te dá poder de locomoção, Deus te dá recursos, Deus te dá gente para te amar. Você não está sozinho nesse mundo. Neemias, ele vivia com alegria mesmo sendo escravo. Chamou a atenção do rei quando ele estava triste. O rei fala: Neemias, você está triste? Por causa do meu povo. A única coisa que tirou a alegria de Neemias não foram os seus problemas pessoais. Se você observar hoje uma pessoa triste, a primeira coisa que você imagina é o quê? Está passando uma situação difícil. O que está acontecendo com você? Não é? Mas na igreja, nos servos de Deus, nós não nos entristecemos por causa dos nossos problemas. Nós devemos nos entristecer por causa do outro. Neemias nunca ficou triste lá por causa dos seus probleminhas. Sabe o que entristeceu Neemias e chamou a atenção do rei? Problema do outro. Neemias, o rei confiava em Neemias. Falou: Neemias, quanto tempo você precisa? Eu vou assinar uma carta. Vai. Neemias tem a carta do rei na mão. E ele vai. Neemias depois chega para o rei e fala: rei, não quero ser incômodo para o senhor, mas dá para o senhor liberar aí um pessoal para me ajudar? Eu preciso de algumas pessoas. O rei: não, Neemias, o que você pedir, pode ir lá. Toma aqui, está autorizado, vai.
Neemias vai, ajuda. Vão vir os opositores contra Neemias, mas o Senhor é com Neemias. Irmão, o Senhor é contigo. Vão vir os opositores, vão vir aí os Sanbalates da vida, vão vir os opositores, os Tobias da vida contra você, mas e daí? O Senhor é contigo. Neemias não se intimidou, não recuou, não parou. Olha, talvez hoje tenha Tobias e Sanbalates aí, situações da vida que se levantam contra você para te intimidar, para te esmorecer, para te estressar, para te fazer recuar, para falar: chega, chega, porque você não está enxergando a verdade, meu irmão. Abre os olhos, a vida, a poder para você viver, a novidade de vida. Há uma nova manhã, né? Para você. Então, eu aprendo com Neemias a viver pela fé. Eu aprendo com Neemias que Deus precisa de mim. Deus precisa de você. E Ele conta com você. Mesmo sendo escravo, Neemias se torna agora o restaurador de Jerusalém e o governador de Jerusalém, com até mesmo o apoio do rei. E ele vai governar sobre Jerusalém. Foi lá, irmãos, abraçou a causa, arregaçou as mangas, colocou a mão na massa e fez a coisa acontecer. Ele não esperou rei de Israel, ele não esperou linhagem real, ele não esperou sacerdotes, ele não esperou sumo sacerdote, ele simplesmente tomou uma atitude sendo escravo. Falou: eu preciso tomar uma atitude, eu vou ajudar Israel e eu vou fazer a minha parte. A parte dele foi pedir autorização do rei, foi lá e reconstruiu. Houve opositores, mas ele teve apoio real, porque ele fez a parte dele. Irmão, só está precisando de você fazer a sua parte. Faça a sua parte. Você já fez a sua parte? Você já fez o que Deus quer que você faça? Ou você está esperando a oportunidade? Não espere oportunidade. Porque a oportunidade, ela não vem. É você quem faz ela acontecer. Crie ela. Levante-se no poder do Senhor. Faça a vontade de Deus. Não tema a oposição. Não fique preso no seu passado. Não fique preso nas histórias, nas dificuldades, nas feridas, nas dores do seu passado. Irmão, a dor veio, feriu você, machucou, doeu, chorou. Deus é poderoso para te curar. Curou. Levante-se no Senhor e na força do seu poder. E caminhe, vá em frente, porque o Senhor é contigo. E para isso, eu quero orar com você nessa hora. Queria convidá-la a ficar em pé.